Boa noite, senhoras e senhores. Em nome da comissão da OAB Jovem do Amazonas, iniciamos neste momento a cerimônia de encerramento do primeiro Congresso Online da Jovem Advocacia do Amazonas. Esse congresso, ele teve por objetivo levar a todos os jovens advogados e advogadas conhecimento e atualização, em especial pelo momento desafiador que estamos passando por conta desta pandemia. Saudamos as autoridades aqui presentes, o Dr. Marcos Vinícius Jardim, conselheiro do CNJ, o Dr. Felipe Santa Cruz, presidente nacional da OAB, o Dr. José Alberto Simonetti, secretário-geral do Conselho Federal da OAB, o Dr. Marco Aurélio de Lima Choi, presidente da OAB Amazonas, a doutora Sara Serruia, presidente da comissão da OAB Jovem do Amazonas, o Dr. Lenilson Ferreira, vice-presidente da comissão da OAB Jovem do Amazonas. Saudamos ainda as demais autoridades que estão nos assistindo pelo YouTube. Para dar as boas-vindas, convidamos a ilustríssima senhora doutora Sara Serruia, presidente da comissão da OAB Jovem do Amazonas. Bom, sejam muito bem-vindos a mais esse evento da Comissão OAB Jovem, agora já em seu final, finalizando com excelência, com mais de 6.000 inscritos, e eu considero aberta a solenidade de encerramento, Mila. Pode dar seguimento. Obrigada, doutora. Nesse momento, passamos a palavra para o excelentíssimo senhor Dr. Felipe Santa Cruz, presidente nacional da OAB. Boa noite a todos. É uma enorme honra. Eu estava vendo aqui o Marcos Vinícius Jardim, meu querido amigo, e ontem nós fizemos uma live no Rio de Janeiro, hoje estamos no Amazonas, né? Esse meio telepresencial, ele realmente esse ano foi interessantíssimo, né? Foi a possibilidade que nós tivemos de manter o contato com a advocacia. Inclusive, os números são muito superiores aos anos anteriores aos eventos presenciais. A Ordem, por exemplo, de Santa Catarina levantou que esse ano já se falou para mais de 311 mil advogados, e a gestão do ano, e o ano passado foram 41 mil advogados presentes ao evento da Ordem. Veja a escala de quase 10 vezes, e agora temos aqui no Amazonas um evento da OAB Jovem. Quero cumprimentar a doutora Sara Serruia, em nome dela toda, Jovem Advocacia. Quero cumprimentar o Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, nosso representante no CNJ, e deixar, por último, os mais importantes da mesa, que são José Alberto Simonetti, meu braço direito, né, uma das pessoas mais comprometidas com a OAB do nosso país, né? Eu diria aos colegas do Amazonas que o futuro do Beto no nosso sistema é brilhante. Nós precisamos dele, e ele tem de todos nós a grande admiração. É quem leva o dia a dia do Conselho Federal. Ele está sentado lá em Brasília, está sentado no gabinete dele, do Conselho Federal, o que mostra o comprometimento. E o meu querido Marco Aurélio de Lima Choi, presidente da OAB do Amazonas, esse querido amigo, grande advogado, grande líder, né? Acima de tudo, um irmão também que a OAB me deu. A OAB tem essa característica, né? Ela fornece para a gente alguns dos melhores amigos que levaremos pela vida. Então, eu queria, sendo breve nessa saudação, queria falar aos jovens que certamente foi um ano terrível. Eu tenho reclamado quando alguém diz assim, foi um ano terrível para a advocacia. Não, um ano terrível para a humanidade, né? É um pouco arrogante da nossa parte dizer que foi um ano terrível para a advocacia. Óbvio que a advocacia é uma profissão privada, 95% dos nossos advogados não são servidores públicos, não são da advocacia pública ou da advocacia estatal. É uma profissão que depende da atividade econômica, e a atividade econômica foi muito impactada nesse ano terrível que perdemos tantas vidas de brasileiros, de brasileiras e de pessoas no mundo todo. Então, é um ano terrível, mas também é um ano que pôde fazer com que nos aproximássemos através da qualificação, né? Um trabalho muito grande, por exemplo, que foi feito pelas OAB Jovens,
pelas ESAs, né, através desses debates, através dessas palestras. Eu estou sabendo e quero parabenizar o AB Jovem do Amazonas, que hoje participaram desse evento, além do Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, do nosso representante do CNJ, já estiveram aqui Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia, entre tantos outros. Isso mostra a força da nossa organização, prestígio da nossa entidade, né? Os ministros atendem ao convite da ordem, e amanhã o Beto será orador em meu nome, numa homenagem no Piauí ao ministro Cássio Nunes. Esse é o respeito que se tem pela Ordem dos Advogados. E digo aos jovens que, se esse ano foi difícil, o futuro será de transformação e grandes desafios. A advocacia que eu comecei a trabalhar há 30 anos é outra, né? Outra em transformação veloz. Esses meios eletrônicos também no processo. Estávamos agora aqui na minha casa, minha esposa é advogada também, um problema para dar entrada num prazo no sistema de um tribunal de outro estado. São os problemas modernos nossos, né? Nós, hoje, no dia a dia, somos chamados a uma nova advocacia. A advocacia que eu conheci, que as pessoas iam para o centro da cidade, se encontravam, se visitavam, o cliente batia no teu escritório, ela não existe mais, né? Não existe, ela efetivamente foi superada. Significa que será um momento difícil? Eu acredito que será um momento de oportunidade, né, para boa advocacia. E vou dar um exemplo. O que eu vejo são jovens, e aqui falo para o AB Jovem, jovens brilhantes de todo o país, que através dos meios eletrônicos têm acesso ao peticionamento, têm acesso aos melhores cursos. Isso seria impensável na minha juventude. Na minha juventude, aqui no Rio de Janeiro, não tinha repositório de jurisprudência. Eu chegava no Tribunal de Justiça, imagina numa cidade mais distante, chegava lá a revista dos tribunais para a gente olhar a jurisprudência do Supremo. Então, esses tempos mudaram. Também há muita oportunidade, cursos, qualificação, muito material, acesso à informação, né? E vocês vão precisar disso, vão precisar dessa formação, porque a nova advocacia vai ser desafiadora. Vão vencer os advogados que forem muito qualificados, que forem muito éticos, que tiverem capacidade de resolver nos seus escritórios boa parte dos conflitos, antes mesmo do ajuizamento. Não há como acreditar que o Poder Judiciário brasileiro ficará célere se ele já tem uma taxa de congestionamento de 100 milhões de processos, já tem 100 milhões de processos, e a taxa de 11% de congestionamento. Quer dizer, até Marco Vinícius tem esses números melhores que eu, se eu estiver enganado, mas nós não podemos depender, né, ter essa estado-dependência. Claro que temos que lutar por um judiciário célere, independente, corajoso, qualificado, mas nós não podemos ter apenas essa via. Nosso escritório tem que ser um local de solução dos conflitos. Agora, uma coisa não vai mudar. Quer dizer, se tem que mudar a informática, eu, quando comecei a advogar, escrevia numa Olivetti que apagava, né? Certamente é uma realidade muito distante. Agora, se nós temos que mudar isso, certamente outras coisas não precisam mudar. Muito pelo contrário, elas têm que se manter como eram no princípio. A advocacia, às vezes eu me pergunto, quando eu ouço um jovem estudando direito, Beto é o nosso coordenador do exame de ordem, então tem muito contato com os nossos candidatos, um jovem que estuda direito, que é contra o direito direito social, é a favor de juiz que não seja imparcial, que parcial, não defende o contraditório à ampla defesa, jovens que não têm a vocação para a advocacia. E essa vocação ela é inarredável, né? Essa é a grande pergunta que tem que se fazer. Não é ser filho de quem, ou ter o acesso a quê, ou qual é a dificuldade. Os bons quadros vencerão na advocacia. Agora, precisamos ter esses princípios que nós consagramos, uma advocacia independente, corajosa, qualificada, preparada, capaz de resolver as questões do dia a dia com grande eficiência, uma ordem dos advogados, isso é importante, eu peço aos jovens que continuem participando da vida de ordem,
A nossa entidade resiste. Eu pergunto que outra entidade da vida associativa tem tantos homens e mulheres doando seu tempo gratuito e voluntariamente para a gestão da entidade no Brasil todo, em mais de 1.000 subseções, 27 seccionais e no Conselho Federal. Sistema com uma capilaridade absurda, né, que atinge 1 milhão e quase 300 mil advogados. Mas esse sistema precisa de vocês, o futuro é de vocês. Né? Eu, por exemplo, estou aí há 1 ano e 1 mês de me despedir da minha vida de ordem, né? Depois vou frequentar para abraçar o Beto lá, o pé do Conselho Federal, mas raramente, não vou ficar nem incomodando muito como ex-presidente, mas quero, né, dizer que foi enormemente gratificante. Eu fui conselheiro seccional, fui diretor de subseções, de apoio a subseções, fundei a subseção da Barra da Tijuca, presidi a Caixa dos Advogados, sou o primeiro presidente de Caixa a chegar à presidência do Conselho Federal e tive a honra de ser por 2 vezes escolhido para presidir a minha OAB do meu estado pelos meus colegas, o que é algo que me causa grande distinção. Fui eleito conselheiro federal e também tive a honra de ser escolhido presidente do Conselho Federal. Fui conselheiro federal por 4 minutos, né? Mas carrego isso no meu currículo como algo muito relevante, porque foram os advogados do Rio de Janeiro que me deram esse apoio. Então, nosso trecho aqui dessa estrada está acabando, né? O meu, em breve de muitos outros. Nós doamos parte da nossa juventude à Ordem dos Advogados, mas nós precisamos muito passar o bastão. Eu gosto muito da imagem que a Ordem dos Advogados funciona como uma corrida de revezamento, onde você corre o máximo que pode e entrega o bastão para o próximo, esperando que ele corra mais do que você, porque soma no teu tempo, no tempo da tua equipe. Eu acho que essa é a grande imagem. Mas que ordem nós queremos? Né? Às vezes eu vejo os colegas, mas a ordem não deveria estar fazendo... Nós precisamos de uma ordem que defenda prerrogativas, mas que tenha legitimidade e credibilidade. Isso ela tem no Brasil. Eu quero aqui falar aos jovens colegas que nós temos prerrogativas que não existem na maior parte do mundo. O Exame Nacional, por exemplo, obrigatório, só existe aqui. Só existe aqui, nacional, unificado. Um advogado que se forma no Amazonas pode, em tese, no dia seguinte, sustentar no Supremo Tribunal Federal. Em vários países isso é feito por antiguidade, né? Esses são critérios de antiguidade ou de acessibilidade. Aqui no lado, na Argentina, para um advogado se inscrever, não é na Ordem dos Advogados, não. Não é na ordem local. Ele tem que se inscrever no Poder Judiciário perante o juiz. É o juiz que diz que ele pode ser advogado naquele estado. Então, nós conquistamos isso, um estatuto que é lei federal, a profissão constitucionalizada, a nossa atuação no Supremo em defesa da sociedade. Nessa gestão, nós já ajuizamos nosso irmão Marcos Vinícius Furtado Coelho, amigo querido de todos nós, que é o nosso ex-presidente e procurador constitucional, já ajuizou 40 ações no Supremo, do interesse da advocacia, 30, e 10 do interesse do Brasil. Por exemplo, a capacidade concorrente de estados e municípios para lutar contra a Covid, ação da ordem. Garantia do sigilo dos dados telefônicos de 220 milhões de brasileiros. A lei de acesso, garantimos a lei de acesso à informação. Ora, na primeira semana da pandemia, o governo federal edita uma norma, uma medida provisória, limitando a lei de acesso à informação. Sem a lei de acesso à informação e sem a vigilância da imprensa, nós todos trancados em casa, o que teria sido do combate? Não saberíamos nem quantos morreram, não tenho qualquer medo em declarar isso. Não saberíamos nem quantos perderam a vida se não tivéssemos garantido a lei de acesso à informação. Então, é uma ordem que tem que representar a sociedade também. Tem que ser... Não é à toa que nós, numa pesquisa da Associação dos Magistrados, tivemos 66% de aprovação da população. Estamos disparados entre aqueles do grupo que se perguntou junto conosco e estamos à frente de instituições como a Igreja Católica e o Exército Nacional. Né? Então, essa mensagem que eu queria deixar a todos, até para ouvi-los, dizer que está nas mãos de vocês, né? Que essa vida
de advocacia exige, sim, participação coletiva. O advogado, eu me transformei no que sou e melhorei muito como advogado quando eu ingressei na Ordem dos Advogados. Eu fui conhecer as subseções, eu fui conhecer como é heterogênea a nossa advocacia. Eu era um menino da Zona Sul, morava em Ipanema, estudava na PUC, que era na Gávea. Né? Meu mundinho era desse tamanho. E os advogados me mostraram o mundo. Né? Me mostraram a complexidade, me mostraram que, às vezes, numa pequena comarca, um colega com terno surrado vive com dificuldade, mas ele é uma autoridade da cidade. Autoridade ética, moral, é a pessoa a que todos recorrem, né? Que o sucesso não está só nas realizações financeiras, muito pelo contrário. O sucesso na nossa profissão ele vem a longo prazo, ele vem após longa caminhada. O sucesso na nossa profissão é o respeito dos nossos colegas, em especial dos que estiveram do outro lado em algum processo, né? Sabendo que você é um profissional qualificado, ético, cuidadoso, educado, né? Eu me bato com a questão da educação porque eu recebo mensagens inacreditáveis de exame de ordem no meu Instagram. E eu olho aquelas mensagens e digo, este jovem não pode ser advogado. Lamento, mas não pode. Ele não é advogado e não será advogado. Não pode ser. Com essa educação, com essa postura, a advocacia tem que ter postura. Advogado qualificado, advogado com postura, é respeitado pelo magistrado. Basta olhar. Claro, tem as exceções que são os magistrados que a gente já conhece, né, que não respeitam ninguém. Mas, normalmente, o advogado tem essa autoridade e ela decorre da formação, da atuação, do caráter ético e do tempo. Né? Eu não sou daqueles que dizia, como Nelson Rodrigues, aos jovens, qual era o conselho que ele tinha, ele dizia, envelheçam. Não é isso? Sejam jovens, mas aprendam a curtir a caminhada. A caminhada é até melhor do que o objetivo, o final. Né? É a caminhada que nos faz mais fortes e nós vamos sair desse ano terrível mais fortes, mais unidos. Como eu disse, no Brasil todos estamos tentando manter a nossa presença. Essa pandemia vai acabar. Hoje já recebemos a notícia que o governo de São Paulo vai aprovar a vacina. Em breve nós vamos ter vacina para o Brasil todo. E quando ela acabar, nós vamos voltar a nos reencontrar. Eu quero ser recebido na linda Manaus, pelo Marco Aurélio Lima Choy, pela Sara, pelo Simonetti, pelo Enemilson, todos os outros integrantes dessa grande OAB, pelos nossos conselheiros federais. Eu tenho certeza que isso será mais breve do que distante. Viva a advocacia do Amazonas, viva a advocacia jovem do estado do Amazonas. E muito obrigado pela honra de me convidar para participar, Betão, Choy, pela honra de me convidar para participar ao lado desse gigante que é Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, dessa solenidade de encerramento que me causa grande distinção. Obrigada, presidente. Faço menção aqui à presença do doutor Aniela Alfiero, conselheiro federal da OAB, e já passo a palavra para o doutor José Alberto Simonetti Neto, secretário-geral do Conselho Federal da OAB. Obrigado, Mila. Eu não vou ocupar tanto tempo dessa unidade, mas eu vou preferir falar por último, se assim me permitirem. Eu gostaria de nos dar a oportunidade de ouvir o nosso querido ministro conselheiro Marcos Vinícius Rodrigues Jardim. E assim, automaticamente, lhe entrego a palavra. Obrigado, Beto, meu amigo. Boa tarde. No Acre, boa tarde ainda, né? Estou no Acre. Cumprimentar o nosso presidente nacional da OAB, o irmão Felipe Santa Cruz, e mais uma vez é sempre importante parabenizar o Felipe pela sua atuação à frente da seccional, num momento tão complicado da história brasileira. Sempre falei, é importante que a OAB sempre transpareça a sua conduta, a sua verve, a sua destinação conceitual, reviva sempre a sua história. A instituição tem cumprido o seu papel, a testilha da tua coragem, viu, Felipe? Parabéns mais uma vez, irmão. Cumprimentar o queridíssimo Beto Simonetti, agradecer pelo convite, nosso diretor da OAB Nacional, meu querido amigo Marco Choy. Como é legal falar com o Choy, né? Vocês já conhecem essa leveza, essa inteligência. O Choy sempre fala com muita tranquilidade, resolve. Esse nosso presidente
é fantástico. Sou admirador, fã do Choi, meu amigo. Querido Aniela Alfiero, nosso conselheiro federal da OAB também, e cumprimentar todos os demais presentes, todos os jovens, na pessoa da doutora Sara Serruia, e agradecer também o convite para participar dessa solenidade. Quero dizer da minha especial felicidade de participar da solenidade de encerramento do Congresso Nacional da Jovem Advocacia do Amazonas, um congresso que já se mostrou desde o início, antes mesmo, já de sucesso, 6 mil inscritos, centenas de palestrantes, grandes autoridades participando, que demonstra realmente a força da OAB do Estado do Amazonas. Eu quero dizer que, particularmente, fico feliz também, sempre que sou chamado para um congresso de jovens advogados, primeiro porque eu sou fundador da Comissão da Jovem Advocacia da OAB do Estado do Acre, fiquei feliz que a atual presidente da comissão, Fernanda Catarina, participou aqui da OAB do Acre, e toda vez que me chamam, eu espalho para todo mundo que me chamaram, ainda porque sou jovem, né? Estou naquela fase da crise da meia-idade, então tenho que justificar sempre digo, olha, chamaram porque eu sou jovem, ainda tenho legitimidade e participo. Minhas palavras serão muito breves, mas é importante falar, e como o presidente Felipe falou, nós participamos ontem de um bate-papo, digamos assim, pelo IAB, no Rio de Janeiro, e também participei antes de ontem com a ASP, todos com a temática do chamado processo 100% digital, mas que desagou para uma conversa, para uma análise bem mais ampla do momento que a advocacia brasileira vive, né, a respeito dessas propaladas inovações tecnológicas, né, o processo 100% digital, o cumprimento eletrônico das decisões, audiências de custódia pela modalidade virtual, e o CNJ, desde o período da pandemia, desde 19 de março do corrente ano, desde o plantão extraordinário que foi definido pelo Conselho Nacional de Justiça para todo o país, proibindo o trabalho presencial e serviços judiciários na modalidade presencial, nós temos nos deparado com o que eu chamei de gargalos, porque, logicamente, ninguém é contra as inovações tecnológicas, os avanços culturais, históricos, as revoluções que a tecnologia traz. Porém, é importante sempre dizer, e ficou muito claro no limiar desse fim do corrente exercício, que as inovações tecnológicas não se servem de modo algum para arrefecer direitos, princípios, garantias que a sociedade brasileira, que a advocacia brasileira tem. E foi muito importante ter esse cenário já sob a administração do presidente Luiz Fux, que colocou as inovações tecnológicas como um dos carros-chefes do seu mandato, que nós temos que batalhar muito, porque eu considero as demandas que hoje são prementes da advocacia brasileira. Nós temos as demandas, como eu falei aqui, dos amazônidas, é importante, eu fico muito feliz de falar na presença de advogados do Amazonas, porque nós temos características muito, muito parecidas, de ausência, de primeiro lugar, são estados muito extensos, geograficamente muito extensos, regiões que são muito isoladas, muitas vezes só se chega através dos rios, como vocês bem sabem, não tem acesso terrestre nenhum, né? Nós temos problemas de infraestrutura, de fornecimento de energia elétrica, de internet, de telefonia móvel. Nós temos as bandeiras, as pautas da jovem advocacia, né? Muitas vezes são pobres, são advogados que não têm recursos financeiros para iniciar a sua carreira e precisam da OAB, para a OAB cada vez mais assistencialista, sendo demandada cada vez mais para estar presente nas demandas dos jovens advogados, das mulheres, dos idosos, ou seja, muitas pautas que nós temos que discutir e que têm sido diretamente impactadas por esse período, por essa situação que fala que o Covid nos trouxe como um grande catalisador das inovações tecnológicas no processo judicial. E nós temos a conclusão que nós tivemos, viu, Beto, Marcos Choi, o grande desafio que a OAB terá nesse momento, de realmente chamar a responsabilidade, mais uma vez, assumir a responsabilidade de defensora da advocacia e da sociedade brasileira e bater de frente e mostrar que, sim, que as inovações tecnológicas são importantes, sim, mas que isso não pode, de modo algum, como eu falei, arrefecer, retirar direitos, inviabilizar a profissão dos advogados, como eu falei, dos jovens, das mulheres, dos idosos, e assim impactar diretamente na sociedade brasileira, ou seja, uma sociedade que já é tão clara em negar direitos, né? Mais uma vez, sob o enfoque da celeridade processual, da economicidade, dos dados que têm sido trazidos todos os dias, da produtividade do trabalho remoto. Há já uma inclinação, há rumores já de uma proposta de trabalho remoto para magistrados, e já existem casos concretos no CNJ de juízes que querem trabalhar remotamente, juízes, não por coincidência, juízes que são titularizados na região norte, que querem ficar trabalhando no litoral do sul do Brasil, porque
demonstrar, olha, meus dados, hoje eu sou muito mais produtivo do que na época que eu morava na comarca do interior de Roraima, que é o caso concreto, e não querem mais. Então, será um grande desafio que nós enfrentaremos, certamente será trazido ao CNJ. A maior prova que existiu foi, na última semana, o julgamento das audiências de custódia virtual, onde 4 conselheiros deixaram muito evidente a impertinência dessa pauta nesse momento. 8 tribunais já realizando audiências de custódia na modalidade presencial, com todas as medidas de proteção ao detento, ao advogado, ao juiz, ao promotor de justiça, aduzindo que a audiência de custódia virtual, pelo menos de início, não consegue contemplar o seu maior objetivo, que é avaliar a questão de coação, avaliar a questão de violência policial, a questão de tortura, e nem assim. Nada obstante, eu não digo nem a minha defesa, nem a do André Godinho, que bem ou mal foram defesas corporativas, falo muito da defesa da promotora de justiça Ivana, que é uma carta de serviços prestados em relação à proteção dos direitos, a proteção da dignidade, a proteção das pessoas, e nem assim, ou seja, há realmente um movimento muito forte de virtualização dos processos e, enfim, de encastelamento mais ainda do Poder Judiciário. Antes do Covid, antes desse catalisador, todos sabem aqui que trabalham no sistema, uma das maiores reclamações a respeito das nossas prerrogativas é a dificuldade do advogado de despachar diretamente com o juiz, e após o período de Covid, ou seja, no período de Covid, plantão extraordinário, os juízes simplesmente se fecharam na caixa preta e absolutamente ninguém conseguiu mais ter acesso aos magistrados. Ou seja, são pautas como essa que nós temos que levar, que a advocacia tem que levar, que a OAB tem que levar, notadamente para os jovens advogados, que são, como nós sabemos, a parte mais frágil, estão começando. O presidente Felipe falou muito bem da característica conceitual da profissão, ou seja, o jovem advogado começa sem ter conhecimento, ou seja, ele vai montando a sua carta de clientes a cada dia, a cada passagem, a cada conhecimento do seu trabalho. Então, realmente é uma parcela da classe que merece a nossa atenção, e eu tenho certeza que a OAB do Amazonas cumpre a sua função, promovendo um evento como esse, tão legitimado, tão prestigiado, como eu falei hoje, com tantas autoridades. A OAB do Amazonas mostra muito mais do que força, mostra credibilidade, mostra dignidade, mas, acima de tudo, mostra compromisso com a causa da advocacia e, notadamente, com a causa do jovem advogado. Então, encerro essa minha breve manifestação, parabenizando a todos, dizendo da minha felicidade mais uma vez, e tenho certeza que frutos florificarão dessa empreitada de hoje. Parabéns. Muito obrigado, doutor Marcos. Nesse momento, para proferir sua mensagem, fará o uso da palavra o excelentíssimo senhor José Alberto Simonetti, secretário-geral do Conselho Federal da OAB. Obrigado, Mila. Mais uma vez, meus cumprimentos à doutora Sara, presidente da comissão, e na pessoa da Sara, cumprimento os demais membros dessa comissão. Agradeço aqui, inicialmente, ao presidente Felipe Santa Cruz, ao conselheiro Marcos Vinícius, por ter aceito o convite da comissão, e em nome e também juntamente com o presidente Marco Aurélio de Lima Choy, agradeço o carinho e a generosidade de, numa sexta-noite, os dois poderem definir a agenda para que conosco pudesse estar. E eu ouvi atentamente o presidente Felipe Santa Cruz, como sempre ouço, né, com que é a ele que recorro, é com quem me consulto, é com ele que consigo dirimir o dia a dia, as minhas dúvidas que surgem no dia a dia. E ouvi atentamente o presidente Felipe Santa Cruz concatenando a cronologia de sua advocacia, as dificuldades que encontrou há aproximadamente 30 anos atrás, quando iniciou a sua advocacia. E eu me remeti aqui também, presidente, quando eu estagiava no escritório do meu pai, eu me deparava com ferramentas que, para aquela época, era o que havia de mais moderno, e eu não via o que poderia ter de mais evoluído do que aquilo, que era fazer consultas no STJ através de um sistema REMPAC, que muitos aqui jamais saberão o que era uma conexão de escada, né, através de um modem de 9.600 bps, que caía a conexão o dia inteiro. Enquanto hoje a advocacia, com 5, 6 cliques, acessa qualquer base de acompanhamento processual
em qualquer tribunal do Brasil, nós tínhamos que recorrer a esse sistema que era o que havia de mais evoluído e mais moderno que tinha na época. Mas, afora tudo isso, graças a Deus, nos encontramos com a evolução e hoje temos tudo isso à disposição desta jovem advocacia, que encontra muito mais facilidade do que todos nós encontramos e que isso nos faz mais feliz porque traz mais oportunidades à advocacia brasileira. Tenho sido testemunha da luta que trava o presidente Felipe Santa Cruz pela defesa da advocacia. Ele aqui nos trouxe a lembrança, algumas das conquistas dessa gestão, mas o presidente talvez tenha tocado o coração da advocacia e lançado sobre a advocacia a maior couraça de defesa, que foi a aprovação da lei que criminaliza o ferimento de nossas prerrogativas, que é a lei de abuso de autoridade. Eu tive por 2 ou 3 dias incessantes na Câmara, no Senado Federal, no Senado Federal, juntamente com o presidente Felipe Santa Cruz, ele batendo de porta em porta, fazendo reuniões, e ali sim, foi dali que saiu a aprovação dessa lei. Portanto, a advocacia reconhece também, presidente, este feito de sua gestão. Eu e Vossa Excelência temos muitas características em comum, mas, modéstia à parte, a característica que mais nos une, talvez, é a sinceridade de nossos corações. Nós realmente falamos o que queremos com a verdade que ele nos permite dizer. E suas palavras são também recebidas na mesma frequência pelo meu coração, presidente. E aqui me leva até a emoção poder ouvir o que Vossa Excelência falou perante, talvez, o mundo, porque as redes sociais, a web, ela nos leva a atravessar, a fazer conexões transatlânticas. Portanto, não só a advocacia do Amazonas, que é a advocacia que me honra há 4 mandatos no Conselho Federal, mas o mundo inteiro pôde ouvir, e aqui eu dou o testemunho da verdade do seu coração, porque lhe conheço. E agradeço de forma emocionada todos os elogios que Vossa Excelência me fez, presidente. Espero retribuir a cada dia com a mesma lealdade, com a mesma honestidade e poder provar a Vossa Excelência. Aliás, eu não preciso provar nada mais a Vossa Excelência, nunca precisei, Vossa Excelência nunca me cobrou que eu lhe provasse nada. Mas eu preciso da oportunidade de continuar ao seu lado para que Vossa Excelência possa continuar testemunhando minha lealdade, meu apreço e minha dedicação, não só aos colegas que caminham conosco na Ordem, mas a todas as causas da Ordem. O fato de eu estar aqui hoje, a sexta-feira, alcançando as 20 horas logo mais, nada mais representa do que o meu amor pela Ordem. A primeira vez que pus os pés na Ordem dos Advogados do Brasil foi aos 12 anos de idade para colar adesivos na primeira campanha do meu pai, presidente. E desde então, eu nunca mais saí. Portanto, há 30 anos, exatos 30 anos, eu carrego este DNA comigo. Então, o amor que eu tenho pela advocacia, o amor que eu tenho pela nossa instituição, ele certamente é inquebrantável e ele será levado comigo até meus últimos dias. Talvez seja levado comigo até meu túmulo, porque eu farei questão de carregar também a bandeira da Ordem no dia que for plantado em campo e remetido ao Campo Santo. Então, estou realmente emocionado com tudo que pude ouvir de Vossa Excelência. Sei que o senhor tem que seguir para compromissos familiares e não me alongarei muito mais. Mas agradeço a oportunidade, agradeço as palavras ao presidente Choi, cumprimento o nosso querido Anielo Alfiero, que está aí conosco também, acredito que ainda esteja conosco, ao Marquinho, nosso Marquinho do Acre, como carinhosamente o tratamos, a Sara e a todos que puderam nos ouvir. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Obrigada, doutor. Convido agora o excelentíssimo senhor Marco Aurélio de Lima Choi, presidente da OAB Amazonas, para proferir as suas palavras. Boa noite a todas e a todas. Acho que a gente pode já traçar boa noite aqui. Saudar o meu presidente Felipe Santa Cruz, conseguiu uma agenda para estar aqui conosco do norte ao sul.
e saudar e dizer da honra de ser presidido por Vossa Excelência nessa quadra histórica tão difícil para a advocacia, e o Sistema OAB nos permite sentir que mesmo nos momentos mais difíceis, estamos juntos. Acho que esse é o grande recado que a instituição passa para os 1.200.000 advogados brasileiros. Saudar nosso secretário-geral Beto Simonetti, orgulho aí do Amazonas. Saudar nosso ministro e irmão Marcos Vinícius Jardim, nosso sempre imperador do Acre, e hoje nosso Galvez, e hoje ministro que muito honra a advocacia no Conselho Nacional de Justiça. Minha saudação toda especial, e como é fala de encerramento desse grandioso evento que reuniu aí mais de 6.000 advogados no Brasil, minha saudação especial vai para a Comissão da Jovem Advocacia, e faço os colegas que estão presentes aqui, doutora Sara, doutora Anne Carvalho, doutora Neirilene Bernardo, doutora Mila, nossa mestre de cerimônias, né, doutor Lenilson, nosso vice-presidente Nil, e na pessoa deles, que foram os grandes organizadores desse evento, e com muito profissionalismo, já construíram uma carreira em paralela à advocacia, que é a carreira de promotores aí de eventos jurídicos, e quero fazer aqui o registro que vocês são o espírito que move essa OAB, do voluntariado, de pessoas que resolveram dedicar um pedaço das suas vidas para colocar ali um tijolinho do fortalecimento institucional da profissão que a gente escolheu abraçar para o resto das nossas vidas. Tenho certeza de que esse evento é um evento histórico, é a primeira edição desse Congresso Regional da Jovem Advocacia do Amazonas, e joga uma responsabilidade muito grande da realização do segundo, do terceiro, do quarto, né? Até porque a advocacia se acostuma sempre com o bom, né? E ninguém quer retrocessos, ninguém quer experimentar que se retromarche nisso. E quero dizer que esse evento não foi apenas um evento da jovem advocacia ou para a jovem advocacia, foi um evento para a advocacia brasileira, né? Vi muitos colegas, inclusive veteranos, doutora Sara, que no verão da vida, desejando dar um novo rumo profissional às suas carreiras, aos seus escritórios, ficaram atentos aqui em vários dos painéis sobre gestão, empreendedorismo na advocacia, tentando dar novos rumos no momento, como o presidente Felipe falou, tão difícil, não apenas para a advocacia, mas para todos, né? Desse ano, onde nós experimentamos, talvez, a maior tragédia da nossa geração. Espero que seja a última, né? Mas, como falei ainda há pouco, e o presidente Felipe sintetiza bem isso, né? O sentimento de que, mesmo em todos os momentos, sejam eles bons ou ruins, o sentimento de que estamos juntos. Eu acho que esse é o recado que a gente passa para a jovem advocacia, para a advocacia mais veterana, para todos, né? E um prazer muito grande estar aqui com vocês compartilhando esse momento, um motivo de muito orgulho, viu? E eu costumo dizer que, às vezes, na correria do dia a dia, a gente não consegue dizer o quanto as pessoas que estão próximas da gente, que ajudam a gente a construir essa gestão juntos, são importantes para a gente. E dizer que vocês são muito importantes, não apenas para mim, né? Mas para a advocacia amazonense, para a advocacia brasileira. E quero aqui fazer esse registro de gratidão e dizer que o papel do presidente, já falei, inclusive, num painel anterior aqui, é não atrapalhar, né? Não atrapalhar quem faz bem feito, e que, com absoluta certeza, proporcionou uma semana de excelência, com muita dedicação pessoal, muito esforço, e isso é a vida do sistema OAB, né? Eu acho que todos nós que estamos aqui nessa sala temos nas nossas veias esses 3 tipos sanguíneos, né? Sangue O, o sangue A e o sangue B, né? E somos apaixonados por isso, pelo que fazemos, e
mas não poderia deixar de desejar aqui, de registrar o sentimento de gratidão. Obrigado, minhas amigas e meus amigos, e novos desafios. A gente espera que 2021 seja um ano bem melhor que 2020, que a gente consiga avançar, que a advocacia se fortaleça cada vez mais, que a gente consiga ter um mercado de trabalho melhor, que a gente invista cada vez mais na capacitação profissional, que também é a missão institucional da nossa OAB. Parabéns aí pela organização, obrigado por permitirem que eu esteja aqui com vocês compartilhando desse momento. Valeu. Obrigada, presidente. É sempre uma honra. E, por fim, já para a gente fazer uma cerimônia breve, retorna a palavra a ilustríssima senhora doutora Sara Serruia, presidente da Comissão OAB Jovem do Amazonas, para proferir as suas palavras e encerrar o evento. Boa noite novamente, boa noite a todos. Dizer que eu poderia ter me preparado mais para essa solenidade de encerramento, mas o tempo foi curto, né? Na verdade, não é nem que o tempo foi curto, a gente teve tanta coisa para fazer durante esse congresso, foram 3 meses aí idealizando, organizando, movimentando, que a gente não consegue preparar algo específico para essa solenidade. Mas é dizer que, muito além de preparar algo, algum documento, e falar e ler alguma coisa aqui, é dizer que o sentimento é de gratidão. Mas, antes de tudo, eu gostaria de cumprimentar a todos presentes, na pessoa do Dr. Felipe Santa Cruz, do Dr. Beto Simonetti, que são os nossos verdadeiros ícones da advocacia, Dr. Marcos Choi, Dr. Marcos Vinícius. Muito obrigada por essa oportunidade. Bom, voltando ao sentimento de gratidão, embora a gente esteja passando aí por esses momentos de tantas adversidades, no caso a pandemia do coronavírus, nós só conseguimos estar aqui, com saúde. Saúde, eu digo, porque tanta gente morrendo, mais de 1 milhão de brasileiros faleceram, familiares, e aqui a gente sentiu na pele, produzindo esse evento, na pele e emoção, né? Produzindo esse evento, dos palestrantes que não puderam estar conosco, que faltaram, que mesmo com o compromisso, honraram a palavra em dizer: Sara, Mila, Nil, não conseguirei estar no evento porque eu estou com Covid. Sara, Nil, Mila, Anne, enfim, não conseguirei estar no evento porque minha mãe ou meu pai faleceu. Então, assim, é triste ver que nós estamos passando por tudo isso. Mas é bom dizer que nós conseguimos êxito nesse evento. Foram mais de 6 mil inscritos e eu só tenho a agradecer a toda essa minha diretoria. Eu fiz questão de tê-los aqui presentes. Anne, Carvalho, Mila, Neire, Elce, enfim, Lenilson, meu vice-presidente, muito obrigada. Muito obrigada, eu estou na 2ª gestão, na presidência da Jovem Advocacia, talvez não, essa é a minha última. Eu me considero ainda uma jovem advogada, por mais que eu não seja, e eu espero, sim, ter deixado um pouquinho, uma sementinha do bem, para que o próximo presidente, eu espero que seja o meu amigo, meu vice-presidente, Dr. Lenilson Ferreira, para que ele produza, impulsione a comissão com todo esse ânimo, todo o gás, que eu sempre digo para vocês, que a gente precisa trabalhar pela OAB com amor. Muito mais do que visibilidade, muito mais do que uma vitrine, é trabalhar com amor. Então, eu sinto essa emoção, essa gratidão. Eu não gostaria de me alongar muito, mas eu quero estender essa minha gratidão a todos os mais de 200 membros da comissão. Vocês são os meus braços, perna, cabeça. Sem vocês, esse evento não aconteceria. Então, muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada. Não tenho mais o que falar, porque o sentimento é muito. Senão eu começo a chorar, porque foram dias de muita luta, dias de
sem dormir, sem se alimentar direito, mas nós conseguimos finalizar um evento com muita excelência e mostrar que o Amazonas pode. O Amazonas pode muito mais, assim como a gente tem um representante, como o Dr. Beto Simonetti, que é um representante nacional. Então, ele é o nosso líder maior, e fazemos questão de tê-lo, sim, aqui por perto. Nós temos ele como um grande exemplo, e é nessa fala simples, singela, sem muito, enfim, sem muitas flores, mas com muita gratidão, muito amor, muito carinho, eu encerro esse evento. Então, meu muito obrigada a todos, muito obrigada, doutor Felipe Santa Cruz, muito obrigada, doutor Beto, muito obrigada, doutor Marcos Vinícius e a toda a minha diretoria. Obrigada. Considero encerrada o primeiro congresso online da Jovem Advocacia do Amazonas.